Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar, para contar um pouquinho para vocês, né, que no final de semana passado eu fiz um retiro online com a Márcia Baja e é muito interessante, assim, na verdade, porque esse retiro era para ter sido presencial em Curitiba e aí por conta de toda essa situação, né, que a gente está vivendo, então elas decidiram tentar no formato online e foi bastante interessante porque aí tiveram, né, elas tiveram mais adeptos, então eu sou um desses casos que não teria tido como participar no formato presencial, mas eu pude me beneficiar desse formato online, né? Então tem sido um momento bastante interessante. E principalmente assim, porque eu vejo que a gente tem muito menos estímulos, né, externos e tem essa oportunidade, enfim, de fazer uma pausa, não é nem porque ah, é quase como se fosse assim, uma permissão, né, para a gente parar. Mas o que eu queria falar aqui hoje é a respeito de algo que a Márcia tocou no retiro, que eu achei muito interessante, porque a gente tem uma ideia muito fixa do que é ser um bom praticante, né? Seja no caso dela, ela estava falando de um praticante do budismo, não importa muito, mas a gente tem uma ideia do que é ser um bom espiritualista, uma pessoa que está nesse caminho de autoconhecimento, uma pessoa que está buscando essa questão da espiritualidade, está buscando uma realização, ou que seja uma iluminação, né? A gente tem uma ideia muito fixa com relação a isso, e o que acontece é que no nosso caminho, muitas vezes, a gente determina como é que eu posso dizer? Um conjunto de comportamentos que eu considero que sejam comportamentos adequados para uma pessoa espiritual. Então, a imagem assim que eu faço é quase quando você coloca uma panela de pressão assim no fogo, e aí quando ela está quase dando a pressão, você desliga, né? Como se você não permitisse, né, que aquilo que desse aquela pressão, ou enfim, que alguma coisa saísse do controle, né? Então, o que que acontece? Muitas vezes a gente começa a criar um tipo de comportamento robozinho. Então, a gente começa a criar regras de comportamento, regras de conduta, regras daquilo que eu posso dizer, da maneira que eu posso dizer, como eu posso me comportar, o que eu posso sentir, o que eu posso pensar, né? E por isso é muito difícil para nós essa prática da meditação, porque justamente quando a gente senta para meditar, quando a gente senta em silêncio, quando a gente para o nosso corpo, é quando a gente começa a entrar em contato com essa nossa mente louca, né? Então, não sei, eu falei para vocês a respeito do último vídeo, a Débora estava falando da questão da meditação, né? Mas o normal é que você, quando você começa uma prática de meditação, que você tenha a sensação de que as coisas começaram a piorar, porque você percebe que a sua mente é muito, muito, muito louca, né? E eu acho que uma dificuldade nossa é justamente sentir todas essas coisas. E aí o que acontece que a gente na nossa jornada a gente começa a criar, como é que eu posso falar, quase como se fosse assim um mecanismo de segurança, um mecanismo de defesa, um stop, é tipo assim, né? Igual assim, o exemplo que a pessoa pensou. Mas sabe quando a gente dá descarga naquele vaso sanitário que tem aquela caixa de água, né? Então tem uma boia que vai indicando. Então a hora que para, a hora que, né, chega no nível necessário de água que vai ficar ali naquele reservatório, a boia sobe e aí ela ativa ali alguma coisa que para, né? Então a água para de fluir ali. E é isso mais ou menos que a gente faz na nossa vida. Então a gente acredita que controlando o comportamento, então eu falo assim, eu vou meditar todos os dias, meia hora, e eu faço essa meditação, eu acordo super cedo, faço essa meditação, faço os meus exercícios físicos, né? Tô falando até um pouco de mim, acordo cedo, e aí eu tento, com toda a delicadeza do mundo, falar com meu filho adolescente, eu tento ser o mais delicada, compreensível possível, e aí eu tento ser uma pessoa neutra nas redes sociais, eu tento muitas coisas assim, e o que acontece nesse processo é que a gente acaba num nível de superficialidade, ou seja, a gente acaba não se conhecendo. E o caminho espiritual, no fundo, né, esse caminho de autoconhecimento, que nos é mais valioso, é olhar mesmo para os nossos podres, olhar para aquele demônio que está ali prestes a se manifestar todas as vezes. E é disso que a gente tem mais medo, a gente não consegue admitir para nós mesmos os nossos próprios pensamentos, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente
deseja, e esse que é o problema, né? Por quê? Porque existem certas emoções que estão lá no fundo da nossa consciência, que a gente não deixa vir para a consciência, porque a gente está muito concentrado em aparar as arestas, está muito concentrado em cuidar do nosso comportamento, em controlar o nosso comportamento para que isso não se externalize, para que isso não se materialize, que a gente não consegue perceber, não consegue se autoconhecer e perceber esses monstros que estão aí dentro, né? Aí você vai falar, mas então é para você fazer qualquer coisa, para você sair xingando as pessoas, é para você sair, né, tipo, manifestando, expressando essa sua raiva? Não, pelo contrário. Mas é só para a gente, apenas quando a gente entra em contato com esses sentimentos, né, como por exemplo a raiva, com alguns pensamentos, a gente é muito rápido em dar nomes, né, para eles. Mas só quando a gente entra em contato com eles e justamente deixa que eles se manifestam, porque é da natureza dessas emoções se manifestarem, atingirem um pico e se exaurirem também. O problema é que a gente não deixa que elas se manifestem, né? Então, quando a gente entender isso, entrar em contato com esses sentimentos, com esses pensamentos, com essas sensações, com esses desejos, a gente percebe que a gente, como é que eu posso dizer, a gente ainda assim pode exercer a nossa vontade, porque toda a questão e todo essa maneira que a gente tem de viver, de tentar evitar esses pensamentos, esses sentimentos, justamente porque a gente tem quase um medo desse negócio. A gente tem medo que essa coisa vá nos dominar, a gente tem medo que se eu deixar isso se manifestar, eu vou virar, sei lá, um Voldemort, né? Eu vou virar um... Eu nem vou entrar em exemplos políticos, que é para não gerar polêmica aqui, que eu, não... eu falei que eu não ia mais falar sobre política. Mas, enfim, então eu queria, assim, trazer realmente ao questionamento aqui e trazer essa ideia, né, de que pura e simplesmente controlar o meu comportamento, gerar ações que eu acredito que sejam ações de um bom praticante, por mais nobres que pareçam, está tocando apenas a superfície. Eu não estou tocando a profundidade daquilo que está dentro da minha mente, né? E além disso, é quase como se eu me escondesse por trás desses comportamentos controlados, porque justamente eu tenho medo do que aconteceria se eu deixasse que tudo isso que se manifesta, né, na minha natureza, que é livre, se manifestasse. Então era essa reflexão que eu queria trazer para vocês hoje. Super obrigada pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Namastê.